Boa noite, eu sou o Igor, aluno do sexto período de Direito da Faculdade Fajar. Boa noite, eu sou a Beatriz, também aluna do sexto período de Direito da Faculdade Fajar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a aplicação de lei de falências na sociedade de economia mista. Primeiramente, o que é uma sociedade de economia mista? A sociedade de economia mista é aquela cujo seu capital para a instituição é tanto capital público como capital privado, majoritariamente o capital público. A Constituição de 88 traz a sua previsão expressa no artigo 37, inciso 19 e inciso 20. A primeira empresa que se tem conhecimento no Brasil nessa modalidade é o Banco do Brasil, que foi criado em 1808, uma empresa que inicialmente era totalmente de capital privado e posteriormente passou a ter capital público. Foi extinta durante um período, mas quando retornou, ela possuía em maior parte, o capital público. Outra empresa de grande nome que possui capital público e capital privado é a Petrobras, que foi criada em 1952. Uma empresa que possui renome mundial e que é nesta modalidade de economia mista. Uma vez constituída uma sociedade de economia mista, esta se sujeita ao regime de uma empresa privada, não tendo aí os benefícios que uma empresa pública possui e também se enquadrando tanto nos regimes trabalhistas como nos tributários a uma empresa privada. Também não possui privilégios fiscais como se fosse uma empresa pública, pois essa se enquadra em uma empresa de regime privado. Como não havia nenhuma regulamentação anterior e visto que o governo, o Estado, a União começou a criar bastante empresas nessas modalidades, houve a necessidade da sistematização, por meio de leis, desta modalidade de empresa. A criação dessas empresas de sociedade de economia mista estava pautada no desenvolvimento do país, que abriu um caminho para a descentralização da administração da União. Antes, como tida era apenas administração direta e todas as empresas públicas se ligavam a esta, e posteriormente passou a se ter a divisão de administração direta e administração indireta. A administração direta é aquela que está ligada diretamente à organização do poder administrativo. E a administração direta são aquelas empresas públicas ou sociedades de economia mista que se desligam aí da atuação em si da União, aí para desenvolver outras atividades econômicas que objetivam o desenvolvimento do país. A primeira regulamentação que se tem da Sociedade de Economia Mista é o Decreto-Lei número 200, de 1967, que trouxe essa sociedade para o ordenamento jurídico e passou a regular e a sistematizar de forma mais clara para que o Estado pudesse assim atuar e utilizar-se desse mecanismo. Também, posteriormente, teve o Decreto-Lei 900, que foi responsável por reestruturar aquilo que foi implementado pelo Decreto-Lei 200. Então agora eu vou falar um pouco sobre a falência mesmo da sociedade de economia mista. Até o ano de 2001, a sociedade de economia mista tinha imunidade falimentar. Essa imunidade falimentar é quando determinada sociedade não pode falir. Essa imunidade ela foi dada pelo artigo 242 da Lei 6.404 de 1976. A Lei 10.301 revogou esse artigo. E a partir disso, a doutrina começou a trabalhar essa situação sem as limitações de uma lei. Então começou a prevalecer o entendimento de que a sociedade de economia mista poderia sim, com essa possibilidade de falência, entende-se que a sociedade de economia mista ela passou a ter o mesmo tratamento que a iniciativa privada no artigo 173 da Constituição. 4 anos depois, com a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências, a gente tem definitivamente, em termos de legislação, uma resposta em relação a isso, né? E a Lei de Falências, no seu 2º artigo, ela declara que as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas não estão suscetíveis à falência. O legislador, nesse 2º artigo, ele não teve cuidado
de estabelecer se essas empresas e essa sociedade de economia mista, qual tipo de atividade elas realizariam. Seria atividade econômica ou se seria o serviço público. E assim, usa-se a regra de interpretação de que, se o legislador não fez distinção, o intérprete não pode criá-la. Ou seja, subentende-se que todas as empresas estatais e todas as sociedades de economia mista não estão suscetíveis à falência. Surge então uma discussão a respeito da constitucionalidade do segundo artigo da Lei de Falências. Há doutrinadores que defendem a constitucionalidade desse artigo e há doutrinadores que defendem a inconstitucionalidade do mesmo. O argumento dos doutrinadores que defendem a constitucionalidade desse artigo são que a sociedade de economia mista ela pode tanto prestar serviço público quanto praticar atividade econômica, sendo assim ela não poderá falir. E os argumentos dos doutrinadores que acreditam na inconstitucionalidade desse artigo são que, como a sociedade de economia mista muitas vezes pratica apenas uma atividade econômica, ela deveria se igualar às empresas privadas, sendo assim, ela deveria falir.